Ressurreição, Cemitério Parque e Crematório. É o melhor do Piauí e agora o melhor do Maranhão, Jardim da Ressurreição. Olha, a Polícia Civil cumpriu novos mandados na Operação Macondo e também prendeu um casal de colombianos apontado como parte da estrutura que sustentava um grupo envolvido em crédito ilegal. Agiotagem, esse negócio de crédito ilegal, vocês botaram aí, foi uma frase muito bonita, né? Crédito ilegal, agiotagem. Denis Constantino traz os detalhes agora na tela do Patrulha. Um casal de colombianos identificado como Oscar Eduardo Rangivo Medina e Daniela Fernanda Pichal Seron foi alvo da segunda fase da Operação Macondo, que investiga a atuação de um grupo criminoso envolvido em concessão irregular de crédito e agiotagem no Piauí. Eles seriam responsáveis por oferecer estrutura e apoio logístico aos estrangeiros que atuavam no esquema no estado. Nesta etapa, foram cumpridos 2 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão, além do bloqueio de 5 milhões nas contas dos investigados. Hoje, nós prendemos um casal que era responsável, estava numa função acima desses estrangeiros que foram presos na última operação Macondo 1. Inclusive, durante as buscas e apreensões na casa do casal, o investigado tentou dispensar esse celular pela janela do banheiro. A equipe foi rápido, conseguiu fazer a apreensão desse celular. E nós, analisando as contas bancárias desses investigados, verificamos que eles movimentaram uma quantia de quase 5 milhões de reais. Por isso que nós pedimos o bloqueio dos ativos financeiros da conta desses investigados. Durante a abordagem realizada pelo delegado Matheus Anato, o casal admitiu que vive no Piauí há 6 anos. Colombiano, faz quanto tempo que está no Brasil? 6 anos. E aqui no Piauí? 6 anos no Piauí, 6 anos mexendo com empréstimo de dinheiro. Quanto tempo mexendo com empréstimo de dinheiro? Durante a investigação, a polícia detectou fluxo financeiro incompatível com a renda declarada pelos acusados. Os relatórios apontaram indícios de lavagem de dinheiro, uso de contas de terceiro para ocultação e dissimulação de valores ilícitos. De todos os investigados dessa prática de agiotagem, nós verificamos que eles não têm trabalho fixo e também não têm renda declarada. No entanto, eles tinham um bom padrão de vida. Os investigados de hoje, nós conseguimos apreender um carro e 2 motocicletas novas. Inclusive, com um dos investigados, nós apreendemos um iPhone de última geração. Os principais alvos do grupo eram pessoas em situação de vulnerabilidade financeira. As investigações também revelaram que os suspeitos ofereciam empréstimos sem qualquer formalização contratual, com juros que ultrapassavam 30% ao mês. Além disso, utilizavam métodos coercitivos de cobrança, como ameaças, constrangimentos públicos e intimidação de familiares das vítimas. Uma vez que a pessoa é iludida pela facilidade das parcelas, apesar do juro evidentemente alto, uma vez iludida, a pessoa começava a se endividar quando se deparava com a realidade do empréstimo, né? Aquela bola de neve, chamemos assim. Então, uma vez endividada, começavam os métodos coercitivos de cobrança, né? Desde um exercício arbitrário de próprias razões, né? Quando o cobrador se deparava com um objeto de valor da vítima e fazia a apreensão, né? Aquele sequestro informal daquele objeto, os métodos coercitivos de cobrança mediante a ameaça. A ameaça ela pode ser tanto expressa como pode ser também por vias implícitas, que dá a entender a vítima que está sendo ameaçada. Em contato com o advogado de 3 dos 15 colombianos presos na primeira fase da operação, ele informou que seus clientes foram liberados mediante cumprimento de medidas cautelares. O Dr. Vladimir, ele entendeu que não estavam presentes os pressupostos da prisão preventiva e liberou 3 dos nossos clientes, né? Nós só também patrocinamos a defesa de 3, colocou medidas cautelares diversas da prisão, o processo segue. Agora eu vi que hoje teve um desdobramento, né? E entendemos que aqueles que cometem o crime de forma e usam a força para vamos dizer assim, receber o seu dinheiro de volta, esses devem ter uma pena muito alta. 30%
Eu já vi caso aqui, tem uma pessoa falando comigo aqui no Instagram, no WhatsApp. A pessoa está dizendo que pegou 1.000 com os colombianos. Está me relatando aqui, obviamente eu não vou trazer a informação, o nome, né, dessa pessoa. Ele pediu até para que fosse sigilo e que eu pudesse contar só o caso. Pediu R$1.000. 30% de 1.000 dá 300. Ele não conseguia pagar o montante. Ou seja, todo mês ele pagava os juros, 300. Em 3 meses e um pouquinho, os caras já recuperaram o dinheiro. Só que ele disse que continuou sem conseguir pagar o valor exato do que ele estava devendo e todo mês ele pagava só os juros. Ele disse que já estava com quase 1 ano pagando os juros e conseguiu fazer o empréstimo no banco, porque na época que ele pediu o empréstimo para os vagabundos aí dos colombianos, daí na época que ele pediu o empréstimo no banco, ele não tinha... Pediu para os colombianos porque no banco não deu para liberar porque o nome estava sujo. Depois que ele limpou o nome, aí ele conseguiu um dinheirinho, quitou a dívida, disse que não conseguia mais dormir. Porque às vezes é muito fácil julgar. Ah, por que o cara pega um dinheiro desse? Meu amigo, você tem um filho passando fome dentro de casa, uma filha passando necessidade, você vê o sofrimento da sua família. É exatamente o que o cidadão está falando aqui de Araripina. Ele disse que eles vão exatamente na fraqueza do cidadão. Pois é isso mesmo. Você está naquela fraqueza de não saber o que fazer, como que está uma dívida, você acaba entrando achando que vai se livrar dessa com facilidade. Aí não se livra não. 30% é crime. A agiotagem já é crime, 30%. E o cara, para piorar, ainda tinha o sequestro dos bens de quem não pagava. Você vê a loucura.